Gente, para fazer esse pano de prato, tá? A gente vai precisar de um tecido de sacaria de pano de prato, tá? Esse aqui foi cortado 50 por 70. Uma tira de tecido de 9 centímetros pela largura da tua sacaria. Aqui, ó, eu já dobrei 1 centímetro e passei, que vai ser a ponta do pano de prato, tá? E o barrado, a gente tem aqui uma tira de tecido de 17 centímetros, passada, sem virar nenhum lado, ok? E aqui, ó, eu tenho um resto de tecido, tá? Vejam que ele não tem a largura total da minha sacaria e eu quero reaproveitar esse tecido. Então, isso aqui é uma tira que eu tenho assim que tá perdida e a gente vai fazer um pano de prato para conseguir reaproveitar essas sobras de tecido e fazer um trabalho bonito com isso, tá? Esse daqui, ó, é uma tira de 5 centímetros, ó, que eu passei em formato de viés, tá? Mas ele não foi cortado em viés, é só uma tira de tecido para acabamento depois. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar esse meu resto de tecido aqui ao meio, ó. Dobrei ao meio, porque eu tenho que fazer ele duplo, o que eu quero fazer aqui. E peguei, ó, um rolo de fita adesiva, tá? Que eu vou usar como um molde nesse caso. Venho aqui, ó, e desenho os círculos. Opa! A fita adesiva colou no tecido. Vai dar, eu já olhei aqui antes, vai dar 4 círculos, tá? Ó, gente, vai ficar marcadinho assim, ó, tá vendo? Eu fiz o desenho aqui, vou dobrar, vou colocar um alfinete aqui e vou fazer uma costura ao redor de todo o círculo. Agora a gente vai lá para a máquina de costura, que agora o nosso papo é lá. Ó, gente, primeiro aqui na máquina eu vou costurar esses círculos, tá? Com o tecido, aquele resto de tecido, ó, dobrado, né? Com o lado direito virado para dentro. E para isso, eu tenho que regular a minha máquina, tá? Eu tenho que colocar ela aqui, nesse ponto, e aqui no A. O que é esse ponto aqui, ó? Aqui tá no vermelhinho, ó, é esse ponto aqui, ó. É um ponto que ele vai e volta. Ele é um ponto, é uma costura reta, mas ela é uma costura reta reforçada. Vocês vão ver quando começar a costurar aqui, tá? O tecido. Vocês vão ver a diferença. Daí, dessa forma, eu vou poder recortar esse círculo aqui sem medo que ele se abra depois. Ó, vou iniciar a costura, tá? Que eu vou fazer exatamente em cima do risco, tá? Ao redor desse meu círculo. Observem como a costura vai e volta. Ela é uma costura reta, mas reforçada. Ó, aqui reencontrou a outra ponta da costura. Vou fazer um leve retrocesso e deu. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento nos outros círculos que eu desenhei aqui. Ó, todos eles costurados, já posso tirar os alfinetes, tá? E agora, o que eu vou fazer com esses círculos aqui? Eu vou pegar uma tesoura, recortar ao redor dele, cortar ele ao meio em linha reta, fazer piques ao redor, porque ele é um formato redondo, então tem que fazer piques ao redor,
e desvirar ele, mas eu vou fazer isso junto com vocês, ok? Ó, já fiz o procedimento nos outros, ó, já estão viradinhos, eu só não passei a ferro ainda, ok? Vou reservar eles e deixei, ó, como prometi, o último para fazer com vocês. Ó, eu cortei com uma margem de costura ao redor, tá vendo? Tá vendo como é o pontinho, ó, bem reforçado? Aquele pontinho que eu mostrei para vocês. E vou fazer piques ao redor de todo ele. Toda peça que é arredondada tem necessidade de fazer pique, tá? Cuidado para quando estiver fazendo esses piques ao redor da peça, você não cortar a costura que você fez. Senão você tem que voltar para a máquina e recosturar o que o teu pique cortou. Senão essa costura vai abrir, ok? Ó, quase terminando o pique ao redor de toda a peça. Terminei. Ó, fica todo cheio de pique, tá vendo? Ó. E agora, o que que eu faço? Dobro isso aqui ao meio, venho com uma tesoura e corto. Ó, dessa forma, eu fiquei com duas peças que eu vou virar ela agora, ó. E aqui, ó, observe que não abre, ó, a costura, porque a gente usou aquele ponto da máquina. Então, esse ponto aqui, esse meio círculo aqui, ele tá bem costuradinho. Eu vou reservar, porque eu costumo fazer a parte do ferro de passar toda ela de uma vez só, né? Para não ficar indo e voltando pro ferro, tá? Agora, a gente já vai trabalhar uma parte aqui do pano de prato, ok? Ó, agora a gente vai fazer aquela etapa que a gente prende o acabamento do topo lá do pano de prato, tá? Então, ó, direito do tecido decorativo, avesso do pano de prato, ok? Então, é avesso com direito. Deixando aquela parte passadinha aqui para baixo. E essa parte aqui rente ao pano de prato, ó. Vou passar uma costura aqui com um pé de máquina, tá? Retrocesso no início e no final. Ó, costurinha feita. Depois eu vou lá pro ferro e vou virar isso aqui, ó. Vou virar assim, que aí vai ficar pro lado direito aqui do ferro. Vou passar uma costurinha aqui, mas eu vou bater isso aqui é ferro, tá? Já vou tirar os alfinetes e vou lá pro barrado do outro lado do pano de prato, ó. Que já está alfinetado. Assim, quando eu for pro ferro, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer lá no ferro, ó. Então, aqui, ó, abrindo assim, ó, é avesso do pano de prato, direito do meu tecido, ok? Avesso do pano de prato, direito do tecido. Ó, coloquei, alfinetei o tecido rente, ok? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. E no início e no final, eu faço o retrocesso. Ó, aqui até costurei com uma linha de outra cor, ó, ficou bem aparente, tá vendo? Gente, quando vocês colocam os alfinetes de assim e passam a costura de assim, não tem problema, tá? Principalmente quando for um alfinete bom, assim, ó, bem fininho. Não fiquem preocupadas que não vai quebrar a agulha da máquina, tá? Por isso que eu sempre alfineto dessa maneira. Não é por teimosia ou qualquer coisa assim, é porque realmente assim é muito difícil acontecer um acidente de a agulha pegar no alfinete e quebrar a agulha da máquina. Vou lá pro ferro e volto pra gente dar continuidade nesse pano de prato. Ó, gente, já fui pro ferro, ó, bati as costurinhas a ferro, aqui foi virado, ó, um pedacinho para dentro.
Alfinetei tudo e agora vai ser passada uma costurinha aqui nesse cantinho. E o barrado fiz a mesma coisa, ó. Fui no ferro, passei, tá? Deixei aqui, ó, equivalente a uns 2 dedos, tá vendo? Dos 2 lados, ó. E coloquei aqueles nossos círculos, ó, que eu passei, tá vendo? Alfinetei tudo aqui, eu marquei que é a metade do pano de prato, né? Para deixar ele dessa maneira. E agora eu vou passar uma costurinha aqui para unir tudo isso aqui no pano de prato. Vamos lá para a máquina de costura. Agora eu vou passar uma costurinha aqui nesse cantinho para prender essa parte aqui, bem rente ao tecidinho, tá? Eu não faço retrocesso no início e no final nesse caso, tá? O fio de cima eu coloquei um fio que combina com a cor do tecido e o fio da bobina eu deixei branco porque o pano de prato é branco, ok? Ó, gente, é uma costura ó, bem no cantinho, ó. Como eu coloquei o fio de cima da cor do tecido, ficou assim. E atrás, ó, fica branquinho, praticamente imperceptível, tá? E aqui, essa costura que eu vou fazer é só para prender todos os tecidos no pano de prato, tá? Passei uma costura para prender tudo, agora eu já posso tirar os alfinetes, tá? E vou colocar o acabamento final aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso. Ó, coloquei aquela faixinha, ó, que eu cortei igual um viés, e agora eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui para prender em cima, ó, e esconder esse acabamento aqui, tá? Então, troquei ali na máquina, né, gente? A cor da minha linha, óbvio, né? Agora eu vou costurar com ela no marrom. E embaixo na bobina com fio branco. Ó, gente, onde ficou a costurinha, tá vendo? Agora eu vou fazer outra prendendo aqui no paninho de prato. Ó, as duas costurinhas feitas, o avesso, ó, como eu coloquei fio branco, vai ficar assim, tá vendo? Um trabalho bem limpo. Gente, isso aqui, ó, que fica maior, ó, depois eu pego e corto isso aqui com a tesoura fora, tá? E aí vou lá pro ferro agora e vou virar 2 vezes assim e marcar aqui as 2 laterais com alfinete, né? Prender tudo com alfinete. E a gente volta aqui para terminar esse pano de prato. Antes ainda eu achei que ele ficou muito sério, tá? Com esse tipo de acabamento aqui. Então eu vou fazer aqui nesse cor-de-rosa aqui um ponto decorativo aqui no meio, tá? Para ficar um pouco menos pesado, porque é muito marrom para esse trabalho aqui. Ó, fui lá na máquina, ó, fiz o ponto decorativo, tá vendo? Coloquei embaixo também para não ficar tão sisudo o trabalho. Fui no ferro de passar nas laterais, ó, dobrei as 2 vezes que eu falei, ó, e alfinetei. E passei a ferro. Agora eu vou fazer as 2 costuras da lateral. Deixa eu posicionar melhor a câmera e vou iniciar a costurinha aqui. Gente, a costura a gente faz bem no cantinho aqui, ó, tá? E retrocesso no início e no final do trabalho, ok? Agora eu vou fazer o outro lado, tá? Mesmo esquema, retrocesso no início e no final da costura. E a costurinha bem no cantinho, ó. Desse lado eu já fiz, ó. Tá vendo onde passa a costurinha?
bem no cantinho do tecido, ó. Lado direito, lado avesso. Prontinho o nosso pano de prato. Já venho aí mostrar para vocês como é que ficou. Ó, gente, paninho de prato pronto, ó, com a costurinha decorativa, com os nossos enfeites aqui, ó, em formato de círculo e com a costurinha decorativa aqui, ó. A ponta dele também é assim. O avesso, ó, assim, e o avesso dessa parte aqui, assim. Ou seja, é um pano de prato limpo, que o teu cliente vai gostar de adquirir ele, tá? E agora aqui, ó, é só fazer um bordado bacana, um trabalho bacana aqui, ou uma pintura, se você é a rainha da pintura, e colocar ele à venda. É uma boa forma, ó, de fazer um paninho de prato bacana com restinhos de tecido que você tem. Observa, ó, que como eu deixei aqueles 2 dedos de cada lado aqui, ó, olha como ficou o acabamento aqui do lado, ó. Bem bacana. Gente, um beijo a todas e obrigada por assistirem mais esse vídeo, tá?